Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Desde que eu comecei com o meu canal aqui no YouTube há uns 5 anos atrás, pra quem não sabe a história, eu já perdi 2 canais e tive que fazer tudo de novo e tal. E uma pergunta, na verdade, a pergunta que mais as pessoas fazem, e eu fiquei enrolando para responder, achei que não teria necessidade, mas eu tenho visto que essa pergunta é uma pergunta muito pertinente e confesso que eu estava devendo isso para a maioria dos meus inscritos e até para quem não é inscrito. Por que eu falo tanto de Deus? Por que eu falo tanto de Jesus se eles não existem? Essa é a pergunta mais comum que eu recebo aqui no canal e eu sempre vou empurrando com a barriga, fui enrolando, fui dando prioridade para outros vídeos que eu achava mais importante, mas eu tenho percebido que muitas pessoas têm essa dúvida, até mesmo pessoas que acompanham o meu canal, e pelo fato de eu não falar a respeito, começaram a surgir teorias aí de que na verdade eu sou frustrado com Deus, por isso que eu falo de Deus, eu tenho raiva de Deus, eu tenho raiva de Jesus, por isso que eu fico falando tanto, eu falo tanto de Jesus, tanto da Bíblia, que eu devo acreditar, mas eu tenho raiva que eu não aceito, e um monte de outras coisas que as pessoas ficaram falando. De tanto que eu falo da Bíblia, de Jesus, provavelmente eu devo acreditar, porque não é possível alguém falar de algo que não acredita. Isso é inconcebível. Como que um cara fala tanto de algo e não acredita? Pois é, pessoal, esse é o tipo de mensagem que a galera vive mandando, eu vejo no Face, tanto no YouTube, o pessoal comentando isso. E para esclarecer isso de uma vez por todas, para que não haja dúvida, eu reuni 15 motivos, que na verdade são 15 argumentos, que são a base de tudo que eu faço, são os principais argumentos que me motivam a produzir vídeos, além do fato de eu adorar produzir vídeos. Eu adoro gravar vídeos, ver o feedback, conversar com a galera. Claro que nem sempre eu consigo conversar com todo mundo, mas eu gosto muito de produzir vídeos. Portanto, eu espero que com esse vídeo eu consiga esclarecer para as pessoas que ainda têm dúvida por que eu falo tanto de Deus, de Bíblia, de Jesus, para que você possa entender a minha motivação em produzir tantos e tantos vídeos ligados à religião. Vamos deixar de blá 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 e vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, é importante salientar que o problema não é a divindade, os deuses em si, os anjos, os demônios, seja lá o que for, que não esteja no plano natural, que seja algo sobrenatural, divino, enfim. O grande X da questão não é Deus, e sim a crença, o reflexo que essa crença tem no comportamento das pessoas e esse comportamento reflete na sociedade. Portanto, o problema não é na divindade, em Jesus, na Bíblia em si, e sim no comportamento das pessoas que refletem na sociedade. E afinal de contas, nós vivemos em sociedade, nós temos que conviver uns com os outros, e a crença nesses deuses reflete no comportamento dessas pessoas, e esse reflexo do comportamento, né, essa maneira como essas pessoas se comportam em função da crença, isso afeta a sociedade, afeta quem não acredita, afeta todo mundo. Portanto, esse é o primeiro motivo pelo qual eu produzo meus vídeos, porque essa crença tem uma correlação com a realidade, ela afeta a realidade, ela afeta o comportamento das pessoas. Não é simplesmente a pessoa acredita em algo e toca sua vida numa boa. Por exemplo, o gosto em livros, o gosto por autores, o gosto em filmes. Embora tenha aquelas pessoas que são fanáticas, isso não é algo significativo, né? Nós não vemos nos noticiários pessoas que são fanáticas pelo Senhor dos Anéis saindo, dando espadada em todo mundo, querendo matar, achando que estão na Terra-média, lutando contra os orcs. Isso não acontece. Portanto, não é algo tão preocupante assim. Exceto alguns casos isolados que acontecem raramente, não é algo que você precise ficar muito preocupado. Diferente da crença em deuses, né? Bom, o segundo motivo pelo qual eu falo de Bíblia, de Jesus, de crença em divindades, é um motivo muito forte, é um motivo muito preocupante, que é a influência na política. Hoje nós temos uma bancada evangélica, exatamente. Isso é um absurdo. Como que nós podemos pensar num país livre, em direitos iguais, se nós temos uma bancada evangélica? É óbvio que uma bancada evangélica, uma bancada ateísta, uma bancada budista, uma bancada agnóstica, uma bancada taoísta vai procurar fazer tudo que é do seu interesse. Você não vai ver uma bancada evangélica brigando pelo direito dos budistas. É óbvio que não. Nós vivemos num país onde existem várias religiões, mesmo as cristãs. Existem vários segmentos que não se comunicam entre si. Você pega o Testemunho de Jeová, não se bica com os católicos. O católico também não se bica com os evangélicos. Portanto, não deveria existir bancada evangélica. Portanto, não deveria existir uma bancada com nomenclaturas religiosas. Não deveria ter evangélico, ateu, nada. Não é para ter nada disso. Imagina só se essa bancada começa a crescer e toma lá 100% do governo, e aí, como é que vai ser? Eles vão querer instituir a Bíblia para todo mundo e foda-se quem não acredita, foda-se quem é da outra religião,
portanto isso está errado. É por isso que eu faço meus vídeos. A ideia central, o que é? Evangélico, vem de evangelho, de boas novas, que é o Novo Testamento. Por isso que eu bato na raiz do problema. O terceiro motivo é um motivo muito conhecido. Se você não estudou a respeito, eu recomendo que estude. Eu não vou ficar indicando coisas aqui, você tem que correr atrás. Da mesma forma que eu corri atrás, você também deve fazer isso. Promulgação da intolerância. Graças à crença em Deus, esse reflexo de comportamento que eu falei no começo, as pessoas são mais preconceituosas graças à crença em Deus. Nós temos o problema com a homofobia, temos o problema com a escravidão. Hoje não tem escravidão, mas no passado a Bíblia foi usada para apoiar a escravidão. É só você dar uma pesquisada, por isso que eu falei, pesquisa aí que tem. E outra que a Bíblia também apoia a escravidão, né? Então não é novidade para ninguém. Inclusive Deus estabelece leis de preço para você comercializar seres humanos, dentre outros absurdos que eu abordo nos meus vídeos. É só você pesquisar, tem vídeos eu falando a respeito disso. E antes de ir para o quarto motivo, também tem a questão do machismo, que a Bíblia é extremamente machista, né? A posição do homem superior à mulher, a mulher não pode fazer nada, a mulher simplesmente é uma máquina reprodutora, né? Inclusive tem uma passagem na Bíblia que Paulo ordena que as mulheres fiquem caladas, né? Enfim, vamos para o quarto argumento. Ignorância com relação à própria doutrina, levando muitos a acreditarem sem conhecer a sua totalidade. Falta de ouvir opiniões divergentes. Isso é algo que a crença em Deus, a crença em religiões, né, em divindades, etc. e tal, promove. A grande maioria não conhece a doutrina, tem muitas coisas ali que eles abominam. Inclusive eu até conheço católicos que não concordam com o que o padre fala, não concordam com o que está na Bíblia e se diz católico. Peraí, ou você concorda com tudo ou você está fora, meu chato. Ah, não, eu acho que isso aqui é legal, mas o resto não. E tem pessoas que nem conhecem o lado não, né? Muitas pessoas são ignorantes, elas se prendem naquela ideia preconceituosa, naquela ideia superficial, não conhecem o resto da religião, não conhecem opiniões divergentes, e muitas dessas pessoas, quando começam a conhecer, elas abandonam. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu produzo meus vídeos, para levar as pessoas a conhecerem opiniões divergentes, porque é fácil, né? Você tá lá só com o pastor, só ouvindo as mensagenzinhas bonitinhas, as passagens lindas, onde amai-vos uns aos outros, mas e o resto? E as outras contradições, as outras passagens que é difícil de você engolir? Portanto, esse é mais um motivo de eu estar produzindo meus vídeos, de levar as pessoas a analisarem a Bíblia, analisarem a crença em Deus, de uma perspectiva diferente. Pera aí, o que aquele cara está falando? Será que o que ele está falando tem sentido? Levar as pessoas a raciocinarem, a pensarem. Então esse é um grande motivo pelo qual eu produzo meus vídeos. O quinto motivo também é um reflexo no comportamento das pessoas, que é a exploração delas, né? A exploração das pessoas, extorsão através do medo, do fogo do inferno, né? Então você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta, porque senão Deus vai ferrar a sua vida, coisa que não é verdade. Existem milhares e milhares de pessoas que estão super bem, eu sou uma delas, eu tenho uma vida muito boa, não sou milionário, mas tenho uma vida agradável e não dou dízimo. Eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, eu compro o que eu quero no mercado, eu tenho uma vida tranquila e nem por isso eu preciso dar dízimo. E assim como eu, existem pessoas melhores, pessoas com muito mais bens do que eu, e são felizes e não dão dízimo. Portanto, um dos elementos dessa crença em Deus é explorar as pessoas, é tirar o dinheiro dela, do trabalho dela, em função de algo que não tem comprovação. Tem pessoas passando necessidade, tem pessoas que não conseguem comprar uma casa nova, não conseguem comprar um carro, não conseguem fazer nada, porque dão todo o seu dinheiro para a igreja, achando que aquilo vai resultar em alguma coisa positiva, quando na verdade ele está sustentando um bando de parasita, está sustentando um bando de vagabundo que só quer se aproveitar dessas pessoas. Então esse é um dos motivos pelo qual eu faço meus vídeos, para levar essas pessoas a raciocinarem, coisa que é difícil. Infelizmente, na nossa sociedade, nós somos ensinados a seguir, tanto na escola quanto na religião. As pessoas têm aquela coisa de, não, você tem que fazer aquilo, pronto, acabou. Seguir a ordem do chefe, seguir a ordem e acabou. O sexto motivo pode parecer absurdo para você, mas isso já tem comprovação que é verdade. Essa crença em Deus, né, pode levar as pessoas à morte, como já levou. Você pega, por exemplo, o casal que ao invés de levar o filho no médico, ficou orando, achando que ia acontecer alguma coisa e morreu. Teve um outro caso também de um pastor que a menina estava tendo ataque de convulsão lá. Ele, ao invés de chamar uma ambulância, ele ficou orando, ela morreu. Quantos e quantos casos de testemunho de Jeová que não quis aceitar a doação de sangue e morreram. Tem também aquele caso na igreja lá na África que os indivíduos colocaram a mão nas pessoas com ebola e muitos morreram, outros ficaram doentes. Teve uns que tiveram sorte de não morrer.
Tudo isso por causa do quê? Porque eles acreditavam naquilo que estava escrito na Bíblia. Eles tinham essa crença em Deus. Veja que não é Deus, a divindade, e sim a crença. Aquela crença motivou essas pessoas a terem um comportamento perigoso, um comportamento que levou à morte. Muitos já morreram por causa dessas besteiras, achando que estão fazendo algo sagrado, algo divino, quando na verdade estão enfiando a vida no ralo. O sétimo motivo também é significativo, embora muitas pessoas não saibam. Já existem pesquisas, procurem na internet, que os religiosos eles são solidários apenas com quem é do seu grupo. Então, é muito comum no meio cristão eles serem solidários apenas com quem acredita no que eles acreditam. Então, dificilmente você vai ver instituições cristãs sendo solidárias com quem é de outra religião. Isso por quê? Porque a religião promove esse partidarismo, esse sectarismo. Esse preconceito tem sim que acabar. Isso é muito danoso e desumano, porque ele acaba criando estereótipos de que, não, esse aqui é do demônio, esse aqui não, esse aqui é de Deus, então eu vou ajudar. O cara que é do demônio já tá ferrado mesmo, aquela criança que já é do mundo tá fodida mesmo, então dane-se, né? Ela não quis aceitar Jesus, ela quis ser budista, vai se fuder, vai se ferrar. Infelizmente é esse o pensamento que muitas e muitas pessoas têm, e é por isso que eu faço meus vídeos, para combater esse tipo de comportamento totalmente irracional e desumano. O oitavo argumento pelo qual eu faço meus vídeos é um argumento que eu defendo com unhas e dentes, que é ideologias que vão contra a liberdade. No final das contas, se você não agir de acordo com os dogmas e doutrinas da Bíblia, você está ferrado, você vai para o inferno, morrer, sofrer eternamente. Eu acredito que eu nem preciso falar muito, quem acompanha meu canal já sabe, como que a Bíblia vai contra a liberdade individual, como que ela escraviza a vida das pessoas. Tanto é que eu estava lendo ultimamente, tem sex shop cristão, tem um monte de coisa que eles gostariam de ter, mas como não podem, costumes que são populares, mas eles não podem porque são cristãos, então o que eles fazem? A versão gospel, né? Tudo põe lá nomenclatura gospel, por quê? Porque essas pessoas querem curtir a vida, querem ter relacionamento sexual, querem dançar, brincar, querem fazer um monte de coisa, mas não podem porque existe essa instituição, essa ideia de que existe um Deus olhando, observando, e se você fizer qualquer coisa que esteja fora, você está ferrado, você vai ser condenado. Você tem que seguir a ordem suprema. Isso fere a liberdade de cada um. Mesmo eles alegando que, não, mas nós temos o livre-arbítrio, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo convém. A questão do consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo. Portanto, é aquela hipocrisia de que pode, mas não pode, entendeu? Você pode, mas cuidado, inferno, hein? Você tá ferrado, hein? Você vai ser condenado. Olha o capeta no seu bumbum aí, o capeta vai cutucar seu bumbum. Portanto, é um mar de ideologias irracionais que vão contra a liberdade. E é por isso que eu faço meus vídeos, para tirar essas pessoas dessa lama, dessa ideia irracional e mostrar para elas que ela pode ser livre, que ela pode ser feliz, que ela não precisa dessa crença religiosa para ter uma vida agradável, uma vida legal, uma vida bacana, sem ter que se preocupar com condenação eterna e essas baboseiras. O nono motivo eu já abordei no meu vídeo, Igreja Evangélica e suas doutrinas bizarras. Você pode falar, mas isso é um caso isolado. Não, existe um monte de igreja evangélica que promove a ignorância, ou seja, não leia, não estude, acredite apenas. Então, o nono motivo é essa alienação. Você pega, por exemplo, esse vídeo que eu citei, que já faz tempinho que eu fiz. Lá a igreja, a pessoa não pode assistir TV, não pode ler jornal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Peraí, o que é isso? Isso aí é transformar as pessoas em ignorantes, em imbecis. Esse é o nono motivo pelo qual eu produzo meus vídeos, para combater esse tipo de ignorância. Você não pode estudar, não pode usar a internet, não pode usar celular, que é errado. Isso também entra em correlação à questão da liberdade que eu falei no motivo anterior. O décimo motivo foi algo que eu vivenciei, que é o alimento para a hipocrisia. Afinal de contas, qualquer coisa que eu fizer errado, Deus perdoa, né? É só fazer uma oraçãozinha, não importa as consequências das minhas atitudes, né? Afinal de contas, desde que eu não negue o Espírito Santo, né? Que é o pecado mor, né? Que não pode fazer, que senão você está fodido. Então, essa crença em Deus, essa crença na divindade gera essa hipocrisia, as pessoas se tornam indiferentes, porque afinal de contas Deus perdoa, né? Não dá nada, né? E não deixa de tirar a responsabilidade dos seres humanos. Dando prosseguimento aos motivos, o 11º motivo está correlacionado ao 10º, né? Crença em Deus isenta responsabilidade nos indivíduos. Afinal, tudo é culpa do diabo ou Deus resolve meus problemas. Foi o que eu falei anteriormente. A partir do momento que o indivíduo tem dentro de si a convicção de que Deus perdoa, de que Deus está ali acima de tudo, vendo todas as coisas, o indivíduo em si já não tem mais responsabilidade nenhuma. Afinal de contas,
Se ele fizer alguma cagadinha, ele taca no rabo do diabo. Ah, não, foi o diabo que colocou dentro de mim. Se eu errei alguma coisa, Deus perdoa. Então você fica naquela assim, se eu faço uma cagada muito foda, é culpa do diabo. Se eu errei, Deus perdoa. Portanto, o ser humano não tem responsabilidade nenhuma. É por isso que nós vemos pessoas agindo de forma irresponsável, pessoas que não pensam no que fazem, agem por impulso e depois colocam isso na culpa de Deus. E isso é algo extremamente perigoso e infelizmente já levou pessoas a sofrerem, pessoas até a morte por causa dessa questão da responsabilidade, né? É muito mais fácil você transferir isso para uma entidade que nunca viu na vida, nunca falou com você, do que assumir as responsabilidades da vida. Bom, vamos lá para o 12º motivo agora. Esse também é bem complicado porque eu já vi isso. O 12º motivo é o seguinte, ó. A crença em divindades afeta o comportamento e olha só que comportamento maléfico, ó. Separa famílias, divide amigos, gerando sectarismo, brigas e desentendimento por causa de algo invisível. Eu já recebi inúmeras mensagens e eu já vi isso também muitas vezes de pessoas que não se bicam, familiares que não se comunicam, pai com filho, amigos que não conversam mais, porque existe a crença religiosa, afinal de contas, luz e trevas não se misturam, eu sou santo, eu sou de Deus e aquele cara é do mundo, então nós não podemos ter um relacionamento. Infelizmente existem muitos segmentos cristãos que propagam essa ideia, não estou dizendo que são todos, eu conheço cristãos que não são assim, mas infelizmente existe uma boa parcela da população mundial, eu diria, nem população brasileira, população mundial, que segue essas ideias a ferro e fogo, gerando separação entre familiares, pais que expulsam filhos de casa porque são ateus ou porque estão numa religião diferente, mães que brigam com filhas por causa de ideias religiosas, avós que não se bicam com os filhos. Bom, eu creio que não preciso falar muito sobre esse argumento, que é algo que muitas pessoas já viram, você que está assistindo provavelmente já deve ter vivenciado isso, eu já vi isso aí muitas vezes. Esse é apenas mais um comportamento que a crença em deuses promove, um comportamento danoso à nossa sociedade. E vamos para o 13º motivo, ó. A crença em Deus determina comportamentos nocivos à sociedade. No passado já levou muitos à morte, a fogueira, já escravizou os índios no Brasil. Quantos e quantos índios não foram escravizados pelos padres? E hoje tem o poder de determinar quem vai governar nosso país, regendo leis, massacrando a liberdade individual. Aqui foi um compacto do que eu já falei, mas basicamente é isso. A crença em Deus determina o comportamento das pessoas, determina como que elas vão agir na sociedade. E essa crença em divindades, ela é sectarista, ela só aceita opiniões do seu meio, ela não aceita opiniões divergentes. E hoje nós podemos ver como que ela reflete na nossa sociedade, nas leis, no governo. Então isso é muito preocupante, porque se você olhar para a história, toda vez que um grupo religioso tomou o poder, nós tivemos catástrofes, né? Então não preciso nem comentar a respeito disso. O 14º motivo, que é o mais clássico, isso é, aliás, eu diria que até comum, a crença em Deus determina o julgamento das pessoas, estereotipando as pessoas pela crença e não pelo caráter. Isso é algo muito comum. O cara é ateu, então ele é comedor de criancinhas, ele é mau, ele só quer pecar, ele é um tremendo de um filho da puta. O cara é budista, é idiota, é imbecil. A partir do momento que você assume uma crença religiosa, você cria estereótipos. E o mais clássico é que o cara é satanista. Ele não acredita em Deus, então ele é satanista. Ele não pode simplesmente ser uma pessoa que critica a religião e tem a sua vida de boa sem acreditar em nada. Você acredita que já teve gente perguntando pra mim se eu sou maçom, se eu sou Illuminati, se eu pertenço a alguma ordem religiosa de pessoas que praticam cultos satânicos? Teve gente que veio perguntar isso, achando que eu pertenço a alguma entidade dessa. É esse o reflexo da crença em deuses. Você percebe como que ele deixa as pessoas alienadas. Qualquer pessoa que critica a religião, qualquer pessoa que começa a argumentar, não, peraí. Aquela pessoa ali, ele é um membro Illuminati, ele é maçom, ele é demoníaco. É isso que a religião faz, criar estereótipos. Quando na verdade nós devíamos julgar as pessoas pelo caráter. Como que a pessoa é, como que ela se comporta, dando a chance de conhecer as pessoas. A religião nem deixa você conhecer, ela já cria uma barreira. Ao invés das pessoas procurarem conhecer umas às outras, né? Vamos ver o que o cara pensa, vamos conhecer ele. Será que ele realmente é isso que falam pra mim? Tem muita gente que acha que só porque o cara tem uma religião X ou Y, ele já é daquele jeito. Ele é mau, ele é ruim, ele é violento, ele é maligno, sei lá. As pessoas criam essas besteiras na cabeça, quando na verdade não deveria existir isso. O julgamento entre seres humanos deveria ser baseado no caráter e não na crença religiosa. E por último, para finalizar esse vídeo,
Eu sei que deve ter ficado bem longo esse vídeo, afinal de contas é muita coisa para falar. Ainda tentei resumir, mas é muita coisa, então não tem como mesmo. Espero que você esteja assistindo o vídeo até aqui. O último motivo é algo que eu já falei nos meus vídeos, que é o seguinte, ó. A crença em deuses promove distorções da realidade, em conjunto com a negação das evidências científicas. Então, a pessoa que está lá naquele meio religioso, ela já não observa a realidade para tirar conclusões. Ela se baseia no livro, ela olha no livro, aí do livro ela olha para a realidade. Ah, aqui no livro está falando que existem dragões azuis, então tem que ter dragões azuis na realidade. Eu tenho que ver algo que tenha dragão azul. Afinal de contas, está escrito aqui e o que está escrito aqui é verdade. A pessoa, quando começa a se envolver muito com a religião, seja ela qual for, ela começa a ter uma percepção totalmente distorcida. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa, o que acontece? Ela está num trabalho, aí ela fica um tempo, todo mundo sabe que trabalho é dor de cabeça, é pepino, trabalho não é um playground, né? Todo mundo sabe que trabalho, né? O próprio nome já diz. Aí o que acontece? Ela fica um tempo, de repente ela sai, ela fala que aquele ambiente não deu para ela porque tinha muitas energias negativas. Aí o que acontece? Ela fica pulando de galho em galho, não fica emprego nenhum e fica usando esse pretexto de que existem energias negativas, por isso que ela não aguenta, fica mal, a pessoa é sedentária, a pessoa não faz nenhuma atividade física, se alimenta mal pra caralho, é uma pessoa que não é batalhadora, não luta pelas coisas, ela é tipo da pessoa que qualquer merdinha que vem, já desiste, deixa quieto. Aí vem falar que são energias negativas. Né? Se fosse um cristão, eu ia falar que são os demônios, tem muito demônio, lá não dá, só tem demônio para todo lado, explodindo demônio, eu não consigo ficar. Então isso são distorções da realidade. Entre você e a realidade você coloca um óculos, né? Tem até uma analogia interessante sobre isso. Você coloca um óculos, esse óculos é o óculos da ignorância. E você começa a enxergar o mundo dessa forma, coisa que não é verdade. E além disso, ainda tem a questão da negação das evidências científicas. A ciência traz uma comprovação, mostra um estudo e a pessoa fala, não, isso aí está errado. A realidade não pode ser desse jeito. A realidade tem que ser do jeito que eu acredito ser, do que está no livro, né, do que a revelação me deu. Portanto, esse é mais um motivo pelo qual eu procuro produzir os meus vídeos, para que essas ideias irracionais, esses comportamentos bizarros, sejam extirpados da sociedade. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Quando eu venho falar de realidade, as pessoas não gostam, porque afinal de contas a realidade ela é dura, ela é cruel, ela não é agradável e ela não é do jeito que nós queremos que ela seja. Por isso que muitas pessoas preferem se esconder, preferem usar da religião para transformar a realidade, achando, né, que estão transformando a realidade naquilo que elas gostam. Tá ok, galera? Então esses foram os 15 motivos pelo qual eu produzo meus vídeos, pelo qual eu falo de Jesus, pelo qual eu falo de Bíblia, eu falo de religião. Eu espero que você tenha assistido até aqui. Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai ficar longo. Se você gostou desse vídeo, achou que foi legal, bacana, que tem fundamento, eu espero que você curta ele, dá aquele joinha que ajuda bastante. Compartilhe ele nas redes sociais, no Facebook, no Google+, a rede social que você puder compartilhar. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Falou, pessoal!